Segunda carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo é o 4. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Diz o texto: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para demonstrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós mesmos. Sofremos pressões de todos os lados, contudo, não estamos arrasados. Ficamos perplexos com os acontecimentos, mas não perdemos a esperança. Somos perseguidos, mas jamais desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Trazendo sempre no corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus, da mesma forma, seja revelada em nosso corpo. Verso 16. Portanto, não desanimamos, ainda que o nosso exterior esteja se desgastando, o nosso interior está em plena renovação dia após dia. Pois as nossas aflições leves e passageiras estão produzindo para nós uma glória incomparável de valor eterno. Sendo assim, fixamos nossos olhos não naquilo que se pode enxergar, mas nos elementos que não... Um trecho do que Charles Swindoll comenta em um de seus livros, uma experiência muito curiosa que ele teve. Ele conta que todas as semanas ele ia para a mesma estação de trem e ele encontrava sempre o mesmo moço que fazia sempre a mesma pergunta. Ele olhava para ele e dizia: vai tudo bem? E esse homem devolvia uma resposta extremamente curiosa. Ao contrário de dizer como todos, vai tudo bem, eu estou bem, esse homem dizia: eu estou vivendo e aprendendo. E a cada semana um novo encontro, no novo encontro a pergunta, e para a pergunta a mesma resposta. Até que um dia Charles Swindoll perguntou para ele qual era o motivo dele trazer uma resposta tão diferente das respostas comuns que damos para essa pergunta. E esse moço disse: eu aprendi que na vida nós temos mais dias de crescendo e aprendendo do que dias maravilhosos e fantásticos. Essa fala ilustra muito bem a realidade do que é a vida cristã. É ilusão acreditar que todos os dias serão extraordinários. A caminhada cristã é repleta de desafios, de dias nebulosos, mares revoltos, ondas turbulentas. Jesus mesmo nos disse: neste mundo tereis aflições. É por isso que ele diga: tem bom ânimo, porque a vida não vai ser fácil. Os dias difíceis são uma realidade da qual a gente não consegue fugir. E às vezes nós temos dificuldade de lidar com essa verdade. As palavras de Paulo nessa segunda carta aos Coríntios, que nós lemos, seguem esse princípio. E para que você consiga captar ainda de forma mais profunda o que Paulo estava transmitindo aqui, eu quero te contextualizar. Porque este homem que está falando de pressão, de perplexidade, de tribulação, ele está falando com conhecimento de causa. Até porque essa carta, a segunda carta aos Coríntios, ela é escrita porque alguns irmãos estavam questionando o ministério de Paulo. A correção que ele fez enviando a primeira carta
havia causado alguns abalos nos irmãos. E depois de terem sido repreendidos de forma tão dura, um pequeno grupo daquela comunidade cristã começou a duvidar do ministério do apóstolo Paulo. Então, o Paulo que está escrevendo esta carta é um Paulo que está sendo questionado. Segundo, Paulo está escrevendo essa carta defendendo o seu apostolado e ele vai mencionar as inúmeras situações perigosas e sofrimentos que ele enfrentou. E ele apresenta isso numa perspectiva muito diferente, porque ele não faz isso com o olhar do fatalismo e nem do vitimismo. Ele está dizendo o seguinte: tudo que eu sofri, tudo que eu padeci, tudo que eu enfrentei, faz parte de um propósito divino. E aí ele faz uma declaração no capítulo 1 que é fantástica. Eu consolo vocês com a consolação que eu recebo de Deus. E quando Paulo vai evoluindo na sua argumentação, ele reconhece que o único motivo pelo qual ele permanecia de pé é porque Cristo lhe concedia graça e favor. Porque, meu querido, não se engane, até os melhores homens do mundo desfaleceriam se não contassem com a graça e a misericórdia de Deus. É Ele quem nos sustenta. E aí, nesse capítulo 4 que nós fizemos a nossa leitura, Paulo, ele revela a manifestação de Cristo na vida daqueles que andam segundo o seu propósito. E a maneira mais didática que Paulo encontra para falar desta manifestação de Cristo em nós é usando uma expressão. Nós temos um tesouro guardado em vasos de barro. O que é uma afirmação curiosa. Primeiro, porque está falando de algo que é valioso. Segundo, porque este algo que é valioso é guardado num recipiente de pouco valor e extremamente frágil. Fica evidente no texto que Deus depositou esse tesouro. Isso significa que o vaso aqui não tem mérito nenhum. É graça. É escolha divina. Esse tesouro é a graça do evangelho manifestada em nós. E o vaso somos nós. Então, se a gente puder sintetizar essa explicação, eu te resumo em uma frase. Deus tem algo extraordinário sendo feito em nós, através e a despeito das nossas fragilidades. O que Paulo está dizendo é o seguinte: Deus está fazendo em você e através de você, independente da sua estrutura e da fragilidade do vaso que você é. Nós somos um vaso de barro. E quando Paulo está falando que nesse vaso existe um tesouro, eu digo que isso é a graça divina invadindo a incapacidade humana. Eu me lembro das palavras de João Calvino, quando ele diz: tudo que há de bom em mim é Cristo. Isso significa que nenhum de nós aqui, na condição de vaso de barro, temos mérito. Tudo que há de bom em você é Jesus. Tudo que você vê de bom em mim é Cristo. E essa frase talvez expresse bem o que Paulo esteja querendo dizer. Porque olhar para este vaso é falar da fragilidade e da nossa incapacidade. Todos nós somos vasos de barro. Nós estamos lutando com a nossa própria natureza. Há dias que você luta com o inimigo mais feroz que pode existir, que é a sua carnalidade, que são os seus impulsos, que são os seus desejos. Nós somos vasos de barro.
Eu gosto muito do texto de Paulo em Romanos capítulo 7, ali nós encontramos brados de alguém que reconheceu que é pecador. Ele diz: a lei é espiritual, mas eu sou carnal. Somos vasos de barro. Todos nós somos vasos de barro porque lutamos com a nossa inconstância. Tem dia que estamos bem e parece que conseguiremos tocar o céu se erguermos as mãos. Mas tem dia que estamos mais destruídos, mais abalados, mais abatidos do que qualquer outra coisa que possa existir. Nós somos vasos de barro. Nós somos vasos de barro porque às vezes somos incrédulos. Eu gosto muito disso porque por vezes nós olhamos para a figura de Tomé no momento em que Jesus é ressuscitado dentre os mortos. E por vezes a gente olha com um olhar de espanto. Como é que ele tem capacidade de pedir para ver as marcas? Mas isso fala da minha fragilidade também. Não sei você, mas tem dia que eu sou meio Tomé. Às vezes não creio, às vezes duvido, às vezes questiono. Somos vasos de barro. Nós somos vasos de barro, por quê? Porque somos improváveis. Quem é que te escolheria? Melhor a pergunta, você se escolheria? Nós somos vasos de barro, porque somos improváveis. Faça uma retrospectiva da sua história agora. Olhe de onde você saiu. Olhe quem você é hoje. Só Jesus para investir em gente assim. Nós somos vasos de barro, porque lidamos com a improbabilidade. A graça desse texto e a boa notícia para nós hoje é que a fragilidade não é empecilho, mas é uma qualificação necessária. Um pregador inglês do século XVIII disse que Deus está à procura de homens e mulheres que se alegram em ser nada. O que isso significa? Deus gosta de gente que sabe que é vaso de barro. Deus gosta de gente que sabe que é limitado. Deus gosta de gente que reconhece as suas improbabilidades. No momento que julgamos ser alguma coisa, saímos da condição qualificável que Deus deseja. Mas quanto mais consciência da sua fragilidade e fraqueza, maior é a evidência da graça de Deus em você. Paulo entendeu tanto essa verdade, que no final desta mesma carta, no episódio do espinho da carne, ele vai dizer o seguinte: eu me gloriarei nas minhas fraquezas, não no sentido de usá-las como desculpa para o pecado, mas no entendimento do que a minha fraqueza é uma excelente oportunidade para a manifestação do poder e da graça de Deus. Eu creio que eu estou pregando para vasos de barro aqui essa noite. E talvez você chegou aqui reconhecendo essa sua fragilidade e acha que por ser tão frágil, isso te desqualifica. Mas o Senhor te dá uma palavra essa noite. A sua fragilidade não te exclui, te aproxima. Venha, que quanto mais frágil o vaso, mais a excelência da graça e do poder de Deus se manifestará em você. Deus não usa super-homens e mulheres, super-mulheres da fé. Deus não está à procura de homens que acham-se ser mais espirituais e mais fortes do que os outros. Deus não usa quem acha que já está num nível supremo de espiritualidade. Deus gosta de vaso de barro, de gente que sabe que erra, de gente que sabe que falha, de gente que chora, de gente que sente. Então, nestes dias que você acorda com a maior essência do barro em você, se sentindo incapaz, se sentindo improvável, se sentindo desqualificado, aproveite. Essa é a melhor hora para você se aproximar dele, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza.
E a graça sobressai sobre a fragilidade do vaso. Que essa noite você receba desta graça que inunda as suas fragilidades. A graça de Deus vai invadir a fragilidade do seu vaso essa noite. Você vai permanecer. É a graça invadindo. Quanto mais frágil o vaso, maior o poder. Quanto mais frágil o vaso, maior o poder. Talvez seja por isso que João Batista disse que diminua eu e que o Senhor cresça. Quanto mais frágil o vaso, maior o poder. Eu acredito que todo mundo aqui já teve essa experiência. No dia que você se acha muito crente, talvez é o dia que você sofre as maiores derrotas da sua vida. Mas no dia que você está se sentindo fraco, capenga, é o dia que Deus te faz sobressair em experiências extraordinárias. Porque talvez nestes dias você se lembre que as coisas não acontecem na força do seu braço. Talvez nestes dias você se lembre que não é pela sua habilidade, vaso. Talvez nestes dias você se lembre que não é pela sua capacidade. E aí você recorre a um poder excelente. E a graça invade, te auxilia, te dá graça. Talvez seja por isso que Deus gosta de lembrar a nossa condição. Saia daqui essa noite nunca se esquecendo. Eu sou um vaso de barro, mas carrego um tesouro. A graça do Senhor está manifestada sobre mim. Aleluia! Quanto mais frágil o vaso, maior o poder. E quando Paulo menciona essa fragilidade, ele menciona que isso contribui para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. A questão que fica é, como este poder é manifestado? Paulo evolui seu argumento e apresenta uma série de situações ao qual o vaso é exposto. E quando exposto, o poder se manifesta e a glória reflete em Deus. Agora preste atenção. Ele diz, em tudo, nós somos atribulados. O verbo grego para atribulado aqui é tilbo, que significa pressionar, oprimir. Algumas traduções bíblicas nem usam a expressão atribulados, mas sim somos pressionados. Agora pense comigo, se o vaso é de barro e é pressionado, qual é a probabilidade de quebrar? É enorme. Aí o poder se manifesta. O vaso é de barro, está pressionado e não quebra. A atribulação é uma espécie de opressão. E a opressão é diferente da possessão. A possessão é quando o diabo toma consciência e corpo. A opressão é quando o diabo está por fora te apertando, sufocando. Quais sintomas? Angústia de alma, medo inexplicável, falta de paz. Aqueles que são postos em estado de opressão carregam sobre si um jugo insuportável que causa fadiga. E essa é a estratégia do adversário. Ele sabe que não tem poder para quebrar o vaso. O caminho é tornar o vaso inútil. Ele sabe que não tem poder para destruir o vaso. Então eu vou pressionar tanto a ponto de deixá-lo inutilizável. Escute o que eu vou dizer com muita atenção. O diabo nem sempre quer parar você. Se ele te deixar mais lento, já serve. E quando estamos em estado de opressão, nos tornamos letárgicos na oração. Não sei se você já viveu isso. Se você já viveu algum estágio de opressão,
Orar é a coisa mais difícil que você pode tentar fazer. Parece que as palavras não encaixam. A mente fica um emaranhado de coisas. Você não consegue se concentrar. As palavras não fluem. Talvez você consiga chorar, mas é extremamente difícil. Ficamos fracos na vigilância, displicente na devoção. É um jugo penoso. Algumas pessoas estão sendo pressionadas, oprimidas, mas eu trago uma boa notícia para você. Não importa o tamanho da pressão que você esteja vivendo, Deus manda te dizer, o vaso não vai quebrar. Amachuri kalamaraçubi kalamaya. Ori kalamachuri bikalamaya. Assim manda te dizer o Senhor, não importa o nível da pressão, o vaso não será quebrado. Porque se a opressão é um jugo, Isaías capítulo 10, versículo 27 diz o seguinte, naquele dia, diz o Senhor, a unção despedaçará o jugo. Como que isso acontece? Você sabe muito bem, o jugo é uma peça de madeira que vai sobre o lombo dos bois. Quando Isaías está dizendo que a unção vai despedaçar o jugo, o termo para unção é gordura. Isaías está dizendo o seguinte, à medida que o boi vai trabalhando, mesmo com o jugo nos lombos, ele vai ganhando em corpulência. E chega um momento que ele já está tão robusto que o jugo não suporta. O que isso significa? Você está sob pressão, mas você continua vindo. Você está ganhando corpulência. Você está sob pressão, mas você continua orando. Você está ganhando corpulência. Luiz, mas eu consegui ler meia página da Bíblia. Está ganhando corpulência. Deus está dizendo, você não desprezou o poder de fazer um pouquinho mesmo estando em pressão. Eu vou usar esse pouquinho para fortalecer sua musculatura. E essa noite é a noite que o jugo será despedaçado por causa da unção. Se você pode, quer levante uma das suas mãos aos céus, porque essa palavra é para você agora. A unção de Deus está aqui para colocar fim na pressão. Se eu fosse você, adorava, porque você sabe quanto que foi difícil orar essa semana. Se eu fosse você, glorificava, porque você sabe quanto que foi difícil vencer essa semana. A unção está despedaçando o jugo. Oh, aleluia! O vaso não vai quebrar. A família não vai quebrar. Você não vai quebrar. Porque a unção está despedaçando o jugo. A unção está despedaçando o jugo. O vaso não vai quebrar. Essa é a noite do jugo cair. Você foi fazendo pouquinho, mas você está fazendo. Você está orando pouquinho, mas você está orando. É pouquinho, mas está fazendo. Nos dias de pressão da alma, nunca esqueça disso. Faça nem que seja um pouquinho. Porque Deus vai usar esse pouquinho para fortalecer a sua musculatura. E o jugo, uma hora, não resiste o poder da unção. Essa noite tem gente que vai sair daqui com paz na mente. Porque a sua mente está emaranhado de coisas. Você não consegue pensar numa coisa concreta. Deus está aliviando a pressão. Deus está aliviando a pressão. Deus está aliviando a pressão. O vaso não vai quebrar. Você crê nisso? Você não quebra diante das pressões. Porque é uma graça de Deus. Há uma graça de Deus. Deus tem seus meios de preservação, querido.
E o tesouro da graça depositado em você é o motivo do vaso não quebrar. Não é porque você é bom, é a graça. Porque se eu emprestar o microfone para você, você fala, Luiz, já era para ter quebrado há muito tempo, cara. Esse vaso não era para estar quebrado, era para estar incinerado. Tanta coisa que aconteceu. A resposta para você estar de pé é isso. A graça. Graça. É por graça que a gente não para. Aleluia. É pela graça que mesmo chorando, você tenta mais um pouquinho. É por graça que você não desistiu até hoje. E Deus está dizendo, se eu guardei o vaso até hoje, o que é que te faz duvidar que eu vou continuar guardando amanhã? Você não vai se sucumbir à pressão. Deus vai te dar graça. O vaso é de barro, mas não vai quebrar. Qual é a outra situação que o vaso é exposto? Paulo diz, nós ficamos perplexos. E o verbo grego para perplexidade aqui traz um sentido de desorientação. Alguns momentos da caminhada cristã você pode se sentir desorientado e pensar que Deus não tem uma direção para você. E isso às vezes pode fazer com que você perca a esperança. Porque tem hora que na caminhada você não sabe literalmente para qual caminho ir. Tem hora que na caminhada literalmente você não sabe qual é o próximo passo. Está sendo posto em perplexidade, você está desorientado. E talvez você pode achar que você não está entendendo, mas isso é uma condição à qual os vasos às vezes são expostos. Todo mundo tem um período de perplexidade na vida. Você fala, e agora? Como? Quando? O quê? Só que Paulo diz que mesmo perplexos, nós não perdemos a esperança. E aí eu lembro que mesmo Paulo disse que a esperança que se vê não é esperança. Porque se você pode ver. Aí ele diz o seguinte, eu estou sem saber o que fazer amanhã, mas eu ainda continuo com esperança no coração. Como que isso é possível? Se nós vivemos numa era em que a gente quer controlar, prever e definir todas as coisas. Como isso é possível, permanecer firme e constante, com um coração esperançoso, se a gente vive numa época em que queremos ter o controle de tudo e saber as minúcias da nossa vida? Tá aí uma coisa que você precisa aprender com Deus. Deus não vai te mostrar o caminho inteiro. Ele vai te mostrar o necessário. Porque se mostrar o caminho inteiro, você não dá um passo sequer. Talvez você entrou aqui essa noite querendo saber de coisas que Deus mesmo não está te deixando saber. Ah, mas eu queria saber o que é que vai acontecer, como é que vai se dar. E Deus está falando para você, caminhe por aquilo que eu já te falei. E à medida que você caminha, eu vou te mostrando o próximo passo. Porque se eu mostrar tudo, você desiste no começo. Porque se falasse para Davi que depois de Golias teria um Saul perseguindo, eu duvido que ele desceria naquele vale. Que se falasse para José que depois de contar o sonho aconteceria aquela série de tormentos, eu duvido que ele iria abrir a boca para falar. Deus não vai te falar o caminho inteiro. Mova-se pela sua geografia de hoje. Luiz, eu não sei o que eu vou fazer. Eu não sei para onde ir. Então, se Deus ainda não direcionou o próximo passo, faça conforme a mensagem que o pastor já pregou aqui uma vez. Tenha uma estratégia fabiana. Não faça nada.
E espere que Deus vai direcionar as coisas. Mas apesar disso, não perca a esperança. Não perca a esperança. Porque nós não caminhamos por vista. Você não precisa ver. Você precisa crer. Você não precisa ver. Você precisa crer. Caminhe por aquilo que Deus já te falou. O nosso problema é que a gente quer informação demais. A gente quer saber mínimos detalhes. Caminhe por aquilo que Deus já te falou. E ponto final. Eu lembro de quando os discípulos estão no meio do mar. De repente vem Jesus. Alguém diz é fantasma, alvoroço no barco. Pedro, se é tu mesmo, manda que eu vá até o Senhor. Deus vem. Pedro sai do barco. A água continua sendo água. Onda continua sendo onda. Vento continua sendo vento. Mas ele caminhou. Em cima da água? Não, em cima da palavra. Vem. Você não precisa que as coisas fiquem estáveis para você caminhar. Você precisa crer na palavra de quem já falou com você. Vem. O que você crê precisa ser maior do que aquilo que você sente. O que você crê precisa ser maior do que aquilo que você sente. Caso contrário, seus sentimentos vão sabotar você. Eu preciso reprimi-los e negá-los? Não, você vai conviver com eles enquanto crê naquilo que Deus já falou para você. É por isso que é difícil. Porque o sentimento é de perplexidade, mas a crença é: eu não perdi a esperança. E essa noite Deus quer resgatar isso dentro do seu coração. Volte a crer. Volte a acreditar. Volte a confiar naquilo que Deus já disse ao seu respeito. Volte a confiar nas boas palavras do Mestre para você. Eu vou te lembrar. A palavra diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura falaria eu e não confirmaria? Deus te pergunta esta noite: por acaso tornei-me eu mentiroso? Continue a confiar na minha palavra e caminhe rumo ao meu propósito. Nós estamos perplexos, mas não perdemos a esperança. Não perca a esperança. Paulo está dizendo: nós somos perplexos, nós somos perseguidos, mas não estamos desamparados. É um Deus que até permite que o vaso seja exposto à perseguição, mas não desampara. Você precisa voltar a enxergar Deus nessas circunstâncias. Deus está presente até quando todo mundo vai embora. Deus não falta. Deus não desampara. Mas por vezes nós sofremos com esse sentimento de desamparo, de desamor. Deus não está comigo. Deus me abandonou. Deus não te abandonou. Ele está com você. Continue crendo. Nós estamos abatidos, mas nós não estamos destruídos. Eu acho lindo que Paulo não nega a realidade dos fatos. Ele não nega que
ele está em pressão, ele não nega que está perplexo, ele não nega que há perseguição, ele não nega que existe abatimento de alma, mas ele está dizendo o seguinte: nada, absolutamente nada, do que aconteça externamente vai mudar a convicção que eu já tenho aqui dentro. As poucas coisas da vida estão roubando as nossas convicções, querido. Mas essa é a noite que o Senhor senta do seu lado para fortalecer de novo as suas convicções. Não deixe a realidade pavorosa que te cerca roubar a convicção que Deus já plantou no seu coração. Viva por ela. Para a gente caminhar para o fim, ele vai dizer o seguinte: diante disso tudo, nós não desanimamos. E o motivo de não desanimarmos é porque nós temos uma viva esperança de que um dia a fragilidade desse vaso de barro será revestida de glória. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Um dia você vai deixar de ser vaso de barro. Aleluia. Porque a fragilidade do barro vai ser revestida de glória. Mas essa é uma parte tão às vezes difícil de crer. Porque ele está dizendo o seguinte: ainda que o nosso homem exterior esteja se desgastando, olha o paradoxo, o nosso interior está em plena renovação. Paulo está dizendo, tem um monte de coisa acontecendo comigo na carne, mas por dentro, o Senhor está me renovando. Aí ele chega numa conclusão: porque as nossas leves e momentâneas aflições. Dá uma olhadinha para esse querido irmão, diga para ele: isso que você está passando é leve e momentâneo. É leve e momentâneo. Mas fala com fé, querido. Que talvez você já deve estar pensando: você não sabe o que eu estou passando. Isso é Bíblia, é palavra de Deus para você. É leve e momentâneo, vai passar. E sabe o que é mais bonito? É leve, momentâneo e está produzindo em nós um peso de glória. Leve, momentâneo e está produzindo em nós um peso de glória. Porque Deus não desperdiça nada. Nada, absolutamente nada. Deus não desperdiça nada. Então, essa noite, o Senhor está dizendo para você: a razão para você não desanimar é manter viva a esperança de que um dia a fragilidade do barro será revestida de glória. Isso significa que pode ser que as coisas não se resolvam totalmente aqui. Mas lá, aqui o vaso ainda é de barro. Dói, chora, padece, adoece, se entristece, angústia, falta de paz, desânimo. Lá, a glória invade o barro. Não haverá mais choro, nem dor, nem pranto. Luiz, mas a minha vida é um caminhão de lágrimas. Fica tranquilo, no dia que a glória revestir o barro, você vai ser consolado por Ele. Naquele dia, Ele enxugará dos vossos olhos toda lágrima. Luiz, mas nessa fragilidade de barro eu sinto tantas dores no meu corpo. Tem horas tem anos que eu estou orando para que Deus me livre destas coisas. No dia que a glória revestir o barro, nós receberemos um corpo glorificado. As doenças não terão vez lá. As angústias não terão espaço lá.
É essa esperança que a gente leva no coração para não desanimar. Ainda que não se resolva aqui, um dia a glória vai revestir a minha fragilidade e lá vai estar tudo em paz. Você ainda crê para onde você está indo? Você ainda crê para onde você está indo? Então que Deus nos faça experimentar um pouco de glória aqui essa noite, para que você receba mais uma porção para não desanimar. Vai passar. Vai passar, querido. Vai passar. Vai passar, vai passar. Vai passar, vai passar. Suporta só mais um pouquinho. Só mais um pouquinho. Tal como o autor aos Hebreus escreve, o que há de vir virá. E não tardará. Só mais um pouquinho. Chora só mais um pouco. Caminha só mais um pouco. Ora só mais um pouco. Persevera só mais um pouco. A glória vai revestir o barro e vai passar. Vai passar. Nossos olhos precisam se fixar nas coisas que são eternas. É isso que Paulo está dizendo. Precisamos voltar a ter consciência da eternidade. Voltar a ter consciência de que as coisas não se resumem a este plano terreno. Voltar a ter consciência que Deus ainda existe. É meio paradoxo Paulo dizer, olhe para aquilo que você não vê. Fixe os seus olhos naquilo que você não vê. É para quem tem fé. A fé é a certeza das coisas que não se veem. Eu sei que um dia a glória vai revestir o barro. Eu queria que você ficasse de pé. Glória a Deus. 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 Um dia, a glória vai revestir a sua fragilidade. Eu não sei como é que você chegou aqui essa noite, querido. Talvez você está sofrendo pressões. Talvez você está perplexo. Talvez você já perdeu a esperança ou consciência de eternidade. Mas essa noite o Senhor quer renovar você. Eu queria que você fechasse os seus olhos e começasse a orar. Você sabe como está aí? Você sabe como está a condição do vaso? Ore aí. Ore agora. Está doendo. Está chorando. Oh, aleluia. Aleluia.